Confiante? Eita! É amanhã. Lloyd, Calvo, calma, família. Tá chegando a hora, tá chegando. É amanhã. Ai, Vascão, já está em São Paulo, a gente vai destacar isso aqui. Mais uma festa da torcida do Vasco, dando total apoio, todo apoio para os nossos jogadores. Agora é dentro de campo fazer acontecer. Ai, meu Deus do céu, eu sei que o jogo é amanhã, mas eu já tô pensando no Natal, Ano Novo, eu fico pensando, eu navalhado, careca. Já pensou o Natal da gente, família? Nosso Ano Novo, nosso Natal com a faixa, eu vou andar com a faixa, eu vou cagar com a faixa, perdão. Vou pro vaso com a faixa, vou pro Natal com a faixa, vou pro Ano Novo com a faixa. Oh, meu Deus, a gente merece tanto isso. Ai, ai, ai. Mas vamos lá, minha família, vamos trocar uma ideia sobre essa decisão. E isso me deixa muito feliz, né? Eu tô bastante emocionado, para dizer a verdade, porque eu comento aqui com vocês, esse canal completou 5 anos, dia 5 de outubro desse ano, e é a primeira decisão do canal. Então, né, olha só o que o Thiagão tá falando aqui nesse momento. Vamos comentar mais um pouco sobre essa decisão. Eu sei que você também tá bem emocionado, você tá bem emotivo, né, muito esperançoso também que a gente tá aí para essa partida, para essa decisão, porque é a nossa virada de chave, né, cara? E contra um adversário que o Vasco tem que dar uma resposta, né? E vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Mas assim, família, muita coisa boa acontecendo com o Vasco nesse momento. Eu sei que o Campeonato Brasileiro, né, foi do jeito que foi, a gente tem que esquecer, focar, pensamento positivo, mas essa classificação para a final, poxa, traz já muita coisa boa. A gente está vendo o número de sócios aumentando, e a torcida do Vasco dando um show em relação à compra de ingressos também para o segundo jogo. Isso é uma mensagem importante, né, para o grupo de jogadores. Olha aqui, já tem 40, já tem 50, já tem 60 mil, né? Isso é importante, isso é uma mensagem de confiança para a partida de amanhã. É ou não é? Tem aqui também uma informação do Lucas Pedrosa sobre o patrocinador Master. Então, assim, coisas boas, né, acontecendo. Eu espero que o Vasco possa coroar esse ano de 2025. Não que foi um ano maravilhoso, mas terminar dessa forma, a gente esquece tudo, né, de ruim que aconteceu nesse ano para exaltar, para gritar, para beber o suco amarelo, quem for da água, quem for do refri, e vamos comemorar juntos, né? Porque o vascaíno merece. Além disso, família, para me ajudar aqui a trocar uma ideia sobre essa decisão, é o primeiro jogo contra o Corinthians, quero trazer aqui o Marcelinho Carioca, estava falando sobre a partida na rádio dele, e os rivais, os secadores, né? Muita gente que já falou do Vasco durante o ano, tá se rendendo ao Ryan. Quem é você, Ryan? Quem é você? Nunca vi o álbum de tua figurinha no álbum de figurinha, irmão. Doidão. Lembra dessa? André do Sentimento Tricolor, família, tá secando muito, mas a carinha de bumbum dele falando essas coisas, você tem que ver aqui o corte que eu separei, ele falando do jogo, né, Vasco e Corinthians, a decisão, e falando de algumas lições, né, que ele aprendeu, que ele teve durante essa semifinal. Arnaldo, que também falou, pô, será que eles vão trocar o Luciano, né, pelo Ryan? E o Zinho também falou do Ryan, e claro, família, a gente espera que o Ryan possa ser decisivo, né, amanhã. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, deixa eu começar destacando aqui, ó, que no momento eu printei, tá? Porque de repente já até aumentou. Tá aqui, né? Histórico, Vasco alcança a marca de 70 mil sócios, né? Não é bom, né, família? Como isso é bom, como isso é positivo pro clube, ajuda muito, né? Com novas receitas, papel colorido entrando no bolso do nosso Vascão, e isso só quem ganha é o nosso clube em termos de estrutura, né? De honrar com seus compromissos. Isso é muito positivo. Além disso, tá aqui também no momento que eu printei, com certeza aumentou, tá aqui, né? 40 mil ingressos emitidos, né? O Maraca vai estar lotado e vai ser uma festa linda, maravilhosa, e se Deus quiser a gente vai comemorar o título da Copa do Brasil. Família, muito daquilo que eu falo com vocês, né? Eu vou dar uma catucada aqui nos rivais, mas eu tava assistindo esse vídeo aqui do Pedrosa, falando sobre a questão do novo patrocinador, e eu consegui achar aqui, né, aspas para o Pedrosa. Está em negociação com outra patrocinadora Master, que vai praticamente dobrar o valor que o Vasco está recebendo hoje. Então assim, família, cara, é aquilo que eu falei pra vocês na semifinal, né?
nesse confronto que eu fiquei muito nervoso no domingo, foi um dia assim, realmente, que eu tô olhando agora pra trás e eu falo, que isso, cara, que dia que foi o domingo, que dia. Me deu vontade de vomitar gravando o segundo vídeo, fiquei com dor na nuca, fiquei muito, mas muito nervoso. Foi o dia mais, assim, em relação a torcer pro Vasco, a viver o Vasco, então eu fiquei mais nervoso, família, fiquei muito nervoso no domingo. Mas como, né, isso é importante, a classificação, porque traz coisas boas, né, pro Vasco. E aí, os sócios, a festa que o Vasco vai fazer no Maracanã, a Nike, um patrocinador master que vai dobrar, que pode dobrar, dando tudo certo, e aquilo que agora é a catucada. Então, assim, a gente ouve tanta coisa, né, do Flussê e do bairro em relação a momentos interessantes, né, que eles viveram recentemente, e, cara, a coisa não caminha, a coisa não vinga. Não. Aí o Botafogo tá quebrado, né, a SAF tá, né, bambiando, Flussê também não dá um salto, porque vocês são irrelevantes, cara. Cara, o Vasco vivendo uma fase boa, família, esquece. Mas, nossa, esquece. Porque o torcedor ele tá cheio de tesão para consumir. Tá cheio. Né? Como diria o Pô Fechou. Então, assim, imagina ganhando a Copa do Brasil, né, família? Imagina ganhando a Copa do Brasil, o que vai acontecer com o Vasco. Isso vai ser muito importante pro Vasco continuar caminhando, porque a gente não pode esquecer que o Vasco, né, está numa recuperação judicial. Vamos seguir a nossa resenha e pontuar aqui, né, lá no grupo de membros, tem uma galera que mora em São Paulo, eles estavam comentando lá que tá caindo o mundo lá em São Paulo. Então o Vasco estava, não sei se teve alguma dificuldade de pousar, mas graças a Deus deu tudo certo, o Vasco já está em São Paulo, me parece que não teve, né, ali os torcedores, né, recepcionando por causa dessa chuva, mas alguns torcedores que estão no mesmo hotel do Vasco conseguiram ali fazer algumas imagens e tudo mais. Espero que na hora do jogo, ou amanhã, claro, né, porque tem a questão do gramado também, espero que o gramado esteja em excelentes condições, porque o Vasco é um time técnico, né, família? Não é um time físico. Apesar de nesse momento na frente ter o Ryan, o Andrés Gomes, né, pro Vasco é melhor ter o campo show de bola, perfeito, né, em condições totais de se praticar o bom futebol. Deus abençoe todo mundo amanhã. Então, pra gente seguir aqui a nossa resenha e seguir falando dessa decisão, dessa final, deixa eu trazer aqui Marcelinho, André do Sentimento Tricolor, com cara de bumbum, o Arnaldo e também, quem eu falei que eu esqueci, família? Cara, tem mais um. Deu um branco aqui, é o calor, que aqui tá insuportável. Quarto que eu gravo o vídeo aqui, ó, olha como é que eu fico. Ó, é uma sauna isso aqui. Eu vou colocar aí. Né, do Mundial de 2000 e de 2012 da Libertadores? Libertadores de 2011, né? 2011, 12? Ah, que no final do ano foi o... que tem o brasileiro de 11 também, que o Vasco foi vice do Corinthians. Mas então, o Corinthians contra o Vasco... É espetacular. E isso é um argumento forte, né, Pé de Anjo? Pelo menos você que foi jogador pode nos dizer se isso realmente influencia e aumenta a gana. Porque, o Corinthians está engasgado na garganta do vascaíno por todas essas razões, né? E pode ter certeza que eles vão levantar todo esse histórico que a gente está falando aqui. O Fernando Diniz é macaco velho, é um cara que entra na mente do jogador, é um cara que explora muito. E assim, a imprensa inteira falando do favoritismo do Corinthians, mas a gente tem que ser, a gente já fala que nós somos Corinthians e tudo, mas como jornalista, o Corinthians tem que ser pezinho no chão, sim, tem que ter muita atenção. E uma final, são dois jogos totalmente diferentes de todos os jogos. É o craque que aparece, é o grande jogador, né, que faz jogadas brilhantes. Tem um bom jogador e às vezes o craque que some em grandes partidas. Já vimos muito disso. Eu parto de um pressuposto do seguinte, ó. 1-0 é goleada numa final, irmão. 1-0 é goleada numa final. Então, lógico, se puder fazer 2 gols, 3 gols, é sensacional. Mas ganhou o jogo é outra história. E também vou até mais longe. Você não pode perder o jogo. Porque o Corinthians surpreende. Sim. Se dá uma complicada, o Corinthians, sei lá, vai saber, cada jogador se comporta de uma forma diferente. 0-0, 1-1, não perdeu, irmão. Não perdeu. E aí, né, Pé de Anjo, não sei se você concorda, passa muito também pelos dois jogadores de criação. O Felipe Coutinho, que é um baita jogador, mas não mantém uma estabilidade. Isso. E o Garro ou o Carrilho, que são os jogadores ali que podem desequilibrar
no setor de criação. Então acho que depende muito desses jogadores, como eles vão estar também, né? E uma coisa também, Rogério, o Corinthians ele vai ter todo o seu elenco à disposição. O Dorival vai ter todo mundo à disposição. Então é isso, Pé de Anjo. Eu dei a minha opinião. Você conhece o Fernando Diniz muito melhor que eu. Você acha que nesse jogo ele mudaria o esquema dele? Não. Não, né? Eu também acho que não. Mas ele tá mais comedido, ele não tá mais como era antigamente, de ir afoito a milhão. Ele tá ali, ó. Você vê que contra o Fluminense ele ganhou o primeiro jogo, né? E perdeu o segundo, não foi? Sim. E aí passa nos pênaltis. Foi igualzinho o Corinthians. Né? Ganha o primeiro, perde o segundo. É uma doideira, cara. Mas eu não coloco o Corinthians como favorito não, tá, cara? De verdade, hein? Os paulistas aí estão achando o quê? Que o Corinthians já ganhou do Vasco? Não é assim não, hein, mano? Não é assim não, hein? Tô vendo a mídia. Quando nessa semifinal, eu cheguei a algumas conclusões. A primeira delas, o Vasco tem um jogador decisivo. Um jogador decisivo. O Coutinho é muito craque, mas não tá jogando lá essas coisas. Hoje, o Vasco tem um jogador decisivo, que é o Ryan. O Fluminense não tem um jogador decisivo. Muito, corre pra todo mundo. E o garoto tá sobrando. O Vasco tem, sim, um jogador diferente no elenco. O Fluminense tem jogadores de nome, mas não tem nenhum jogador que tá... o Martinelli, eu concordo com o Zé. Eu gosto demais dele, mas ele é volante. Né? Ele vai organizar o jogo, ele vai marcar, ele vai distribuir o jogo, ele chega ali até de fora da área. Mas aquele atacante para fazer a diferença, o Fluminense não tem. Canóbio, tático, Serna, velocidade pelo lado, mas não é aquele jogador com requinte para um momento final. Bom jogador, mas é aquele cara que vai ser o coadjuvante. O Vasco ficou muito mais forte do que era antes da janela do mediano. E acho que para o Corinthians, ele vai ter mais dificuldade em furar o bloqueio, teria mais dificuldade em furar o bloqueio do Fluminense, mas ele vai ter mais dificuldade em se defender contra o Vasco. O repertório ofensivo do Vasco, para mim, é melhor que o do Fluminense. Então tem essas duas coisas para o Corinthians pensar em como vai fazer a estratégia do primeiro jogo de quarta-feira. Tá aí, Zinho, né? Zinho. Quando eu desliguei aqui a câmera, eu lembrei, Zinho. Mas vamos lá, família, vamos trocar uma ideia sobre esses cortes aí que eu separei. Deixa eu começar ali com a visão do Marcelinho, né, falando dos confrontos que o Corinthians teve, né, com o Vasco. Ele só esqueceu de comentar, né, que os erros, né, o Marcelinho, de arbitragem pesaram, né? 95 na Copa do Brasil, acho que é 95 que ele falou, né? Eu não lembro, mas assim, um placar muito extenso, né? No jogo lá em São Paulo, 5-0, foi 1-0 aqui. Mais 2000, um impedimento ridículo, né, do Edmundo, foi passe do Juninho, né? Um amigo até me mandou um vídeo recentemente, mas eu já tinha conhecimento disso, né? Já vi em outros vídeos, né? Em rede social também, esse impedimento aí, galera brincando, né? Pô, já pensou se esse impedimento aqui não fosse marcado? O Edmundo na cara do gol, e o Dida já tava saindo, né? Provavelmente o Edmundo ia dar um tapa, e o Dida não ia conseguir pegar, porque tava fora da área, o Vasco poderia ter feito 1-0 ali. Então o Vasco foi assaltado naquela ocasião. 2009, eu lembro muito bem, até comentei com vocês, estava no Maracanã, no primeiro jogo, né, aquele 1-1, gol do Pimpão, eu acho que o gol do Corinthians foi do Dentinho, o Corinthians sai na frente, né, e o Vasco empata com o Rodrigo Pimpão, ali um bate-rebate, né, o Elton e tal, e a bola sobra pro Pimpão, ele consegue empatar aquela partida. E aí no jogo lá em São Paulo, uma coisa absurda, né, que o Gaciba fez com o Vasco, também assaltou o Vasco, um pênalti claríssimo no Carlos Alberto, e em 2012, né, o gol legal do Alec Gol aqui em São Januário, e a arbitragem deu impedimento. Então, assim, são lances decisivos, e o Corinthians passou, né, e o Vasco poderia ter um retrospecto hoje melhor em relação a ele, se não fossem esses erros aí, família vascaína. Agora é aquilo que eu falei com vocês, é esquecer tudo isso, assim como nesse confronto contra o Flucê, a gente esqueceu, né, o Campeonato Brasileiro, esse retrospecto do Vasco, né, os últimos jogos que o Vasco perdeu para o Corinthians não podem, né, entrar no campo amanhã, de forma nenhuma. E eu falo isso com vocês, eu não sei se eu sou muito Lloyd Augusto, 22 na essência, mas eu fico aqui com sentimento, cara, e eu espero que eu esteja muito certo, mano, porque eu acho que o Vasco vai nos orgulhar amanhã, vai ter uma boa atuação de um time, né, confiante, a gente vai conquistar um bom resultado lá em São Paulo para decidir aqui no Maracanã. E aí, família, antes de falar sobre o Ryan, porque foi, né, o que o André, o Arnaldo, basicamente o Zinho também comentaram, que é um jogador decisivo, eu gostaria de destacar ali a visão do Marcelinho em relação ao Fernando Diniz. E assim, família, eu acho que o Vasco ele não pode ser surpreendido,
pelo Dorival, como foi aqui em São Januário, por exemplo, tá? O Vasco foi surpreendido pelo Corinthians, porque o Corinthians demonstrou uma força, né? O Dorival mudou ali, eu acho que foi até assim, não sei, tá? Posso estar falando alguma besteira, mas acho até que foi a primeira vez que o Dorival utilizou um time com 4 volantes e 2 jogadores na frente, e foi um time que demonstrou muita intensidade, muita força, muita marcação, pressão, e o Vasco teve muita dificuldade naquele jogo, e o Diniz, né, com uma falta de leitura absurda, um erro de leitura, coloca o Nuno de volante, bota o Verratti quando o Tietchan machuca, e aquilo ali continua, né, a intensidade do Corinthians, a dificuldade do Vasco trocar passes, só que o Vasco não tinha o Andrés Gomes e não tinha também o Ryan de 9, de referência, porque naquela ocasião o Vasco ainda estava numa situação do jogo do Santos, né, que foi 6-0, aí joga contra o Juventude, tem a volta do Verratti, não sei se tem mais um jogo e é o jogo contra o Corinthians, né, e aí o que acontece? O Vasco entra com o David, aberto pelo lado esquerdo, não foi o David de referência, aquele esquema de Nuno e Coutinho, e o Ryan aberto lá na direita, né, lembra que foi assim que ele jogou contra o Santos? E ele repetiu isso contra o Corinthians, né, e aí não deu certo, porque o Dorival realmente estudou muito bem o Vasco, essa saída de bola, essa marcação-pressão no setor de meio campo para frente, para não deixar o Vasco sair, e o Vasco não tinha essa bola longa. O Vasco não tinha a bola longa que pode ter hoje com o Ryan de referência e o Andrés Gomes pelos lados. Então é um ponto, né, pra gente entender, pra gente destacar, e o Vasco não pode ser surpreendido, o que não quer dizer que o Corinthians não vai conseguir jogadas e tudo mais. Agora, eu acredito que o Diniz tem todo o conhecimento, né, vai analisar vídeos, jogos, esse jogo que jogou contra eles, e é um time que, assim, tem algumas mudanças dependendo das peças, né. Por exemplo, eu tô vendo a galera comentar muito em relação ao Garro, que é jogo pro Garro, que é jogo pro Garro, que é jogo pro Garro. Você tendo o Garro, você ganha, né, na qualidade técnica, na criatividade. E aí quem vai jogar? Vai barrar o Carrillo? Aí vai ficar Maicon, Ranieri e Martinez? Então você vai ter um jogador pelo centro do campo, Depay e Yuri Alberto. O Carrillo, ele joga meio como um ponta, né? Ele joga aberto aqui, fazendo jogadas pelos lados. Foi assim que o Corinthians jogou contra o Cruzeiro. Então muda um pouco o perfil. Você vai ter 3 volantes ali, 2 de pegada, Ranieri e Martinez, o Maicon que, né, consegue manter um nível de intensidade e tem boa técnica, um meio armador e 2 atacantes. Então o Vasco não pode ser surpreendido. Tem ali as ultrapassagens, né, do Mateuzinho e do Bidu que jogou muito bem, tá? Bidu jogou muita bola contra o Cruzeiro. Eu acho até que ele jogou a bola que ele não sabe, né? Ele jogou muito, realmente jogou muito contra o Cruzeiro. Esse segundo jogo foi até coroado com um gol. Então assim, eu acho, cara, que o Dorival é um treinador capacitado, né? Em Copas ele manda muito bem. O Diniz também manda bem em Copas, né? Tem melhores resultados do que em pontos corridos. Mas, poxa, se tem alguém para surpreender amanhã, tem que ser o Diniz, cara. Tem que ser o Diniz. Porque eu não acredito que o Dorival vai surpreender, não. Né? Já tá tudo bem analisado, tem que ter um entendimento do que é o jogo do Corinthians. Não vai fugir disso aí. Não pode fugir disso aí. Eles não vão jogar com 3 atacantes, ou ele vai jogar com Garro, ou vai jogar com Carrillo aberto pela direita, vai dar, né, passagem pros laterais. Não tem nada de diferente. Não tem como. Não tem como fazer nada, surpreender. Sabe? O que não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque mesmo você entendendo o jogo do Corinthians, né, no papel é uma coisa, na teoria é uma coisa, né, na prática é totalmente outra. É um erro, um drible, é um erro de passe, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Mas se tem alguém para surpreender realmente amanhã, esse alguém tem que ser o Diniz. Porque é o que muita gente fala, né? A gente não sabe o que esperar do Vasco. Mas, né, eu vou até destacar esse vídeo do Garone amanhã com vocês, que a gente tem que realmente sobreviver à Arena Corinthians, porque o Vasco não manda bem lá. O Vasco tem derrotas difíceis, né? Eu acho que o Vasco só conseguiu empatar um jogo lá, o Garone estava falando isso, que foi o jogo do rebaixamento, né? Que foi um 0-0. O último rebaixamento do Vasco. Mas é aquilo, eu tô muito esperançoso, muito confiante, porque nada disso pode entrar em campo amanhã, e o Vasco tem as peças, o Vasco tem recurso, o Vasco tem talento para ganhar do Corinthians amanhã, né? Eles comentaram um pouco aí sobre o Felipe Coutinho, sobre o Garro, sobre o Carrillo. É isso, família. Eu tô, cara, colocando uma expectativa muito grande na partida do Coutinho. Ficou devendo, na minha opinião, no jogo contra o Fluminense. Então, quero acreditar, eu vou acreditar sempre que ele vai ser decisivo, que ele vai fazer uma partida diferenciada, porque é um gênio, porque é um craque e tem que nos ajudar. Porque amanhã é uma partida de muita tensão, né? De pressão, torcida contra, torcida apoiando, e é nessa hora que o craque tem que aparecer.
fazer o time respirar, pensar e ser decisivo, seja com passe, seja com assistência, seja clareando o jogo, seja finalizando, batendo escanteio, porque eu achei que o Felipe Coutinho, né, tava mal em relação a isso, os escanteios, né, melhorar nesse aspecto, porque o Vasco teve muita bola aérea, né, muitos escanteios no jogo contra o Fluminense, muitos, e o Vasco não conseguiu, né, eu acho que só teve um, que foi o do Pumita no primeiro jogo, que a bola bate, né, na trave, então tem que melhorar nesse aspecto aí também da bola parada. Agora, não dá pra negar que mesmo tendo um gênio chamado Felipe Coutinho, o nosso camisa 10, claro, o jogador com poder de decisão, eu comentei isso com vocês, né, antes da partida do primeiro jogo contra o Fluminense, né, o Coutinho é o gênio, mas o cara decisivo é o Ryan, pela força, pela idade, pelo chute, né, pela condição física, então é o Ryan. É um jogo que tem que aparecer, mano, tem que aparecer o Ryan, tem que aparecer amanhã. Entendo que a zaga do Corinthians na Copa do Brasil é uma zaga firme, é uma zaga que chega junto, mas o Ryan, família, é o que eu tô falando. Se tem alguém assim pra surpreender, claro que o Dorival é muito inteligente e tá acompanhando o Vasco, né? Acompanhou com certeza os 2 jogos da semifinal, viu que o Andrés Gomes pode fazer, a qualidade que ele tem em relação à velocidade, mas é aquilo, dentro do campo é uma outra parada. Então a gente espera que eles possam acertar bastante, que o Ryan possa, né, buscar essa bola e conseguir progredir, arrancar, arrastar, que aí a defesa deles, né, vão ter dificuldades. Está no gol também, né? Está no gol também porque o Hugo Souza, ele é aquilo, né? Ele tem jogos que ele faz uma partida de um grande goleiro e tem outras que ele, você sabe muito bem. Então chutar amanhã, chutar de fora da área é importante e o Ryan tem essa capacidade pra decidir, família vascaína, né? Mas é engraçado, né, ver o André aí, depois de uma eliminação, falar do Ryan, né? Porque ele usou o Ryan no primeiro turno. Foi no primeiro turno, foi isso mesmo. E o Ryan, de lá pra cá, né, decidiu contra o Fluminense, né? Foi no jogo do Campeonato Brasileiro e no primeiro jogo da Copa do Brasil e bateu o pênalti muito bem também, né, no segundo jogo. Então é isso, família. Eles, né, com certeza secando. Né, o Arnaldo não sei porque passa pro São Paulo. O Zinho, eu acho que tá secando sim. E o André do Sentimento Tricolor, com certeza secando. Mas, né, eu espero que eles possam estar bem certos, né, bem certos aí em relação ao Ryan, que ele possa, né, ser muito decisivo amanhã, porque assim, um bom resultado amanhã, seja de vitória ou empate, passa pelo Ryan. Passa pelo Ryan, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o nosso principal jogador. Mas como a gente tem um gênio, tem um dançarino, tem um Nuno português, por que não? Né? Vamos torcer para que ele possa fazer uma grande partida, a experiência do Thiago Mendes, que está bem. Então é isso, família. A gente tem peças para entrar amanhã muito confiante e acreditar num bom resultado e esquecer tudo que já passou em relação ao Corinthians. O foco é esse, entrar amanhã com personalidade, honrar a torcida e fazer o seu torcedor acordar na quinta-feira. Vasco. Vasco. É isso. Mais nada. Fui!